No vídeo de hoje, eu vou analisar um recorte de uma entrevista do pastor Salles em um podcast. Nesse trecho, ele afirma que Jesus era materialmente rico e usa 2 Coríntios 8:9 para defender que Cristo se fez pobre para que nós enriquecêssemos. Mas será que essa interpretação realmente corresponde ao que a Bíblia ensina? Bom, vamos assistir ao vídeo e analisar cada argumento à luz das Escrituras. Jesus foi rico ou pobre? Pobre. Tá, eu te mostro na Bíblia que foi rico. Se estivermos falando da natureza divina de Jesus, da sua glória celestial, então sim, ele era infinitamente rico. Mas se estivermos falando de bens materiais, a Bíblia responde com clareza, porque ele disse: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Repare, enquanto até os animais tinham abrigo, Jesus não possuía sequer uma casa. Isso não é o retrato de alguém materialmente rico. Mas vamos acompanhar o argumento do pastor. Ele nasceu numa manjedoura, mas terminou na entrada triunfal de Jerusalém. Que Jesus nasceu numa família humilde, nisso eu concordo com o pastor. A própria Bíblia registra que, quando José e Maria foram cumprir o ritual exigido pela lei, ofereceram 2 rolinhas e não um cordeiro. Veja o que está escrito: e para oferecer o sacrifício, segundo o que está dito na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Lucas, capítulo 2, verso 24. Isso não era coincidência. A própria lei previa essa possibilidade para famílias que não tinham condições de oferecer um cordeiro. Veja, mas, se suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos. Levítico 12:8. Ou seja, José e Maria utilizaram justamente a oferta permitida aos pobres. A Bíblia deixa claro que Jesus nasceu em uma família humilde. Agora, o problema está no argumento seguinte. O pastor diz que Jesus terminou rico por causa da entrada triunfal em Jerusalém. Mas Jesus não terminou sua história entrando em Jerusalém. Ele terminou sendo crucificado. E depois de morrer, nem sequer possuía um túmulo próprio. Seu corpo foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, um homem rico que cedeu o lugar para o sepultamento. Agora pensa comigo, se Jesus fosse materialmente rico, por que precisaria do túmulo de outra pessoa? Na verdade, durante a última semana de vida, praticamente tudo que Jesus utilizou era emprestado. O jumento era emprestado, o cenáculo onde celebrou a última ceia era emprestado, e por fim, até o túmulo onde foi sepultado era emprestado. É muito difícil conciliar esses fatos com a ideia de que Jesus era um homem rico. E quanto ao jumentinho, o argumento cai pelo mesmo motivo. O animal não era dele. O próprio texto diz: ide à aldeia que está diante de vós, e logo encontrareis presa uma jumenta, desatai-a e trazei-a. Mateus 21:2. E continua: se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Está no versículo 3. Ou seja, o animal foi apenas emprestado. Mas existe um detalhe ainda mais importante. A entrada triunfal nunca teve a intenção de demonstrar riqueza. Ela foi o cumprimento de uma profecia anunciada séculos antes. Veja o que está escrito: eis que o teu rei vem a ti, humilde, montado sobre um jumento. Zacarias 9:9. Naquela época, reis demonstravam poder entrando montados em cavalos de guerra e cercado por soldados e carruagens. Mas Jesus fez exatamente o contrário. Ele escolheu entrar montado no símbolo da humildade. Então, usar essa passagem para provar riqueza material é inverter completamente o significado do texto. Mas vamos prosseguir. Olha que poderoso, ó. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, para quem está em casa querer ler e acompanhar comigo, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez de pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Ou seja, rico, que se fez de pobre, para que através da pobreza ficássemos ricos.
Agora chegamos ao texto central usado pelo pastor. Mas antes de interpretá-lo, vale fazer uma pergunta bem simples. Se Paulo realmente estivesse ensinando que Jesus morreu para tornar os cristãos financeiramente ricos, por que o próprio Paulo viveu em necessidade? Ele escreveu: até esta presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos pousada certa. 1 Coríntios 4,11. Paulo não ficou rico. E os demais apóstolos também não. Será que todos eles entenderam errado a própria mensagem que pregavam? Claro que não. E existe um detalhe que praticamente encerra essa discussão. Todo o contexto de 2 Coríntios capítulo 8 fala sobre uma coleta para ajudar cristãos pobres da Judéia. Agora pensa comigo. Se Jesus morreu para que todos os cristãos fossem financeiramente ricos, por que Paulo está pedindo uma oferta para socorrer irmãos que continuavam pobres? A resposta é simples. Porque em 2 Coríntios 8,9 nunca falou sobre enriquecimento financeiro. Paulo está usando Jesus como o maior exemplo de generosidade da história. Aquele que possuía toda a glória celestial abriu mão de seus privilégios, assumiu a condição humana e viveu humildemente e morreu numa cruz. E foi assim que nós fomos enriquecidos, não com dinheiro, mas com o perdão dos pecados, com reconciliação com Deus, salvação e esperança de vida eterna. Coisas que nenhuma quantia em dinheiro poderia comprar. Infelizmente, esse texto tem sido arrancado do contexto para convencer pessoas de que a fé cristã é um caminho para a prosperidade material. E, infelizmente, não são poucos os casos em que quem realmente enriquece com esse discurso é justamente quem o prega. Jesus nunca prometeu riqueza material aos seus discípulos. Pelo contrário, o que ele disse foi o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. E Paulo escreveu: os que querem ficar ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências insensatas e nocivas, que submergem os homens na ruína e na perdição. A Bíblia não condena possuir dinheiro. O problema é quando o dinheiro passa a ocupar o lugar que pertence a Deus. Por isso Jesus também declarou: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mateus capítulo 19, versículo 24. Isso não significa que todo rico está perdido. Significa que as riquezas podem facilmente se tornar um ídolo no coração humano. Por isso, a nossa esperança nunca foi uma conta bancária cheia. A nossa esperança sempre foi Cristo. Dinheiro pode comprar conforto, mas jamais comprará perdão, salvação, vida eterna. É essa riqueza que Jesus veio nos oferecer. Bom, se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos como esse, deixa o like, deixa um comentário e compartilhe esse vídeo com alguém. Até a próxima.